Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar, vamos cantando o refrão do nosso salmo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Só vocês. Todos juntos, bem bonito. O Senhor não nos trata Como exigem nossas como faltas. exigem nossas faltas. E é esta certeza do salmista que deve nos encher de esperança. Deus não nos trata como nós mereceríamos ser tratados. Se Ele nos tratasse de acordo com as nossas faltas, nós estaríamos de fato perdidos. Mas porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, é que Ele nos trouxe aqui nesta noite, para darmos início a esta campanha de oração tão bonita, vivendo um mês com São José, e hoje de modo específico, aprendendo um pouco a como caminhar com São José pela virtude da fé. É disso que nós vamos tratar, é disso que nós vamos falar um pouco hoje. Mas antes, a liturgia que nós estamos celebrando nos faz um grande e sincero convite. Quando olhamos para a profecia de Daniel, que acabamos de ouvir, nós vamos ouvir Daniel reconhecer que pecamos, que temos praticado a injustiça e a impiedade. Quem aqui é pecador, levanta a mão para o padre ver. Que bom, quem não levantou já cometeu um grande pecado, não é? Todos somos pecadores. E a grande beleza de reconhecermos como pecadores é que só vai ser capaz de misericórdia aquele que reconhece as suas próprias misérias.
E esta é a grande provocação, o grande desejo de Deus nessa quaresma, que nós possamos nos humilhar diante dEle e reconhecermos que sem Ele nós não conseguimos fazer nada. E porque somos pó, do pó viemos e ao pó devemos voltar. Nós precisamos entender que quaresma é tempo de conversão. Conversão que é mais do que só mudar a direção. O padre insiste nisso, porque ainda algumas pessoas acham que converter-se é só mudar o caminho. É mais do que isso. Porque eu posso mudar o caminho, mas continuar com a mesma mentalidade. Eu posso mudar o caminho, mas continuar com o mesmo coração rancoroso, orgulhoso, presunçoso, que não é capaz de misericórdia como nos pede o Evangelho. Então eu preciso entender que conversão é mudança de mentalidade. E quem vai nos ajudar a mudar a nossa mentalidade? O Espírito Santo. Por isso precisamos nos abrir neste deserto, destes 40 dias que com Jesus estaremos caminhando, para nos permitir, para permitir que o Espírito Santo nos indique o que em nós precisa de converter. E é isto que o Espírito Santo quer fazer. E é por conta disto que nós temos a graça de viver este tempo quaresmal no mês dedicado a São José, neste ano extraordinário que o Papa Francisco convocou, o ano josefino. Por que vamos a José? Porque nós estamos mais do que nunca precisando de referência. O mundo se perde hoje cada vez mais por ausência de modelos. Nós olhamos e dificilmente conseguimos encontrar referências nas nossas autoridades, nos nossos esportistas e talvez até mesmo na nossa igreja. Nós carecemos de modelos que possam nos mostrar que santidade não é uma coisa do passado, que santidade é um apelo que Deus sempre fez e sempre fará a todos aqueles e aquelas que quiserem estar junto com Ele um dia no céu. E quando nós olhamos para este homem, que a palavra de Deus vai dizer que era justo, e como nós precisamos de homens justos nos dias de hoje, porque muitas das vezes a gente até deixou de acreditar na justiça, diante de tanta impiedade que nos circunda, diante de tanta corrupção que muitas das vezes bate na porta da nossa casa. Mas para entendermos o porquê o Papa Francisco convocou o ano extraordinário a São José, o ano josefino, e esta contextualização cabe porque hoje é o primeiro dia dessa campanha de oração, nós precisamos voltar um pouco em alguns pontificados até chegarmos no Papa Pio IX. O Papa Pio IX, durante o seu pontificado, percebeu que a igreja estava passando por um momento de grandes dificuldades, que a igreja estava passando por terríveis momentos neste enfrentamento com este mundo que cada vez mais pagão e pós-moderno estava colocando em xeque, estava colocando verdadeiramente como oposição, se opondo à igreja. O Papa sentiu a necessidade de verdadeiramente consagrar a igreja e de elevar São José à dignidade de patrono, de protetor da igreja. Só que quando o Papa Pio IX pensou em dar a São José este título, ele não tinha na cabeça só São José, mas ele tinha na cabeça e no coração um outro José, que segundo ele, no Antigo Testamento, já representava para nós uma prefiguração daquilo que São José seria na vida da Sagrada Família. Este José está lá no Antigo Testamento,
o José do Egito, um dos filhos de Jacó, que fora vendido pelos seus irmãos, por inveja, por terem visto quanto o pai o amava. Só que Deus que nunca perde, repete com o padre, Deus nunca perde. Deus sempre tem um caminho para aqueles que são injustiçados. José foi vendido como ladrão. Só que quando chegou lá no Egito, Deus o honrou, porque ele era também um homem justo e temente a Deus. E aquele que tinha sido vendido como um bandido, como um escravo, tornou-se príncipe no Egito. E a José do Egito, pela confiança que o faraó começa a depositar nele, por um dom extraordinário que ele tinha de interpretação dos sonhos, o faraó confere a José a responsabilidade de ser guardião, administrador e protetor dos celeiros do faraó. Vocês conhecem aquele sonho que o faraó tem de 7 vacas gordas e de 7 vacas magras, que representavam justamente 7 anos de fartura e 7 anos de penúria. Depois que José revela ao faraó isso, o faraó ordena que os egípcios comecem a aproveitar a boa colheita, porque estavam nos 7 anos de bênçãos, e comece a estocar nos celeiros, sobre a responsabilidade de José, o trigo, os alimentos, para que quando chegasse o tempo da penúria, eles tivessem uma reserva. E veja como a vida é. Eu amo aquela canção que diz: o mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar, quero nas voltas da vida. Pois bem, Jacó e o povo que estava lá, inclusive os seus filhos que tinham vendido José, começam a passar uma fome terrível, começam a passar uma dificuldade tremenda, e Jacó vai pedir aos irmãos que possam ir para o Egito para buscar alimento, pedir no Egito provisão, porque eles estavam à beira da fome, da morte. E então os irmãos vão, e quando os irmãos chegam para o faraó, para pedir ao faraó alimento, o que o faraó disse, eu vou falar e você repete: ide a José. E qual não foi a surpresa daqueles irmãos? Quando eles chegaram diante de José, que era o príncipe do Egito, príncipe daquele faraó, eles então não conseguem reconhecer que aquele príncipe se tratava do próprio irmão que eles haviam vendido como escravos. A partir dessa experiência, o coração do Papa Pio IX bateu mais forte, e ele disse: se José no Egito foi aquele a quem o faraó confiou a guarda, a administração, para o tempo da penúria, a igreja que está passando por esta dificuldade, por este tempo de penúria, também precisa de um José. Só que agora não mais do José do Egito, porque nós temos um outro José. Se esse José do Egito era poderoso, aquele que nós recebemos da parte de Deus como pai adotivo de Jesus e guarda de Nossa Senhora, será muito mais poderoso ainda. Por isso, nós vamos colocar em José o título de patrono da igreja. O Papa Francisco, cheio do Espírito Santo, no dia 8 de dezembro do ano passado, de 2020, movido pela comemoração, isso que o Papa Pio IX fez há 150 anos atrás. Agora eu pergunto para você, se há 150 anos atrás a igreja estava passando por um momento difícil,
Como a igreja está hoje, meus filhos? Se há 150 anos atrás a família estava passando por dificuldades, como estão as nossas famílias hoje? Se há 150 anos atrás a igreja tinha inimigos que se levantavam contra ela, existia penúria, contrariedades e dificuldades, 150 anos depois, parece que o filme continua do mesmo jeito e agora pior. Portanto, ao comemorarmos 150 anos da elevação de São José como patrono universal da igreja, o Papa Francisco nos pede a mesma coisa que o faraó ordenou àqueles irmãos malvados de José. Este ano é um ano para que você possa se encher de esperança. Eu não sei quantas são as vacas magras, o faraó tinha 7, eu não sei quantas são as vacas magras que podem estar assombrando a sua vida, eu não sei qual é a penúria, a dificuldade que talvez esteja rondando você, sua casa, sua família, sua comunidade, a sua paróquia. Assim como Deus usou do faraó para dizer àqueles irmãos maus e rebeldes: ide a José, porque ele vai prover o que vocês precisam, e vocês não vão perecer, e vocês não vão morrer de fome. Assim o Espírito Santo está dizendo para você hoje: ide a José, porque ele vai prover tudo o que você precisa, para que você não pereça, para que a sua casa não pereça, para que você não morra nesta situação na qual você se encontra hoje. Amém? Por isso, ide a José, e peça com confiança, porque Deus não fez José guardião dos celeiros de trigo, mas Ele fez José guardião do trigo de Deus, o grande trigo de Deus, que depois se torna o pão vivo do céu, que nós comungamos no altar. Se o José do Egito guardava o trigo, alimento, este José aqui, a ele foi confiado guardar o trigo de Deus, tanto é que este trigo de Deus está nos seus braços, e assim como ele carrega Jesus nos braços, e protege Jesus de todos os perigos, ele quer pegar você no colo, porque tem muita gente aqui precisando do colo de São José, e São José quer te pegar no colo para te dizer: não tenha medo, como eu protegi Jesus, como eu protegi Maria, eu quero proteger também você e a sua casa. Mas como nós vamos nos permitir que a poderosa intercessão de José nos alcance, se nós não mudarmos de atitude? Não dá, meu irmão e minha irmã, para recorrer a José, a sua guarda e proteção, se eu não tomar consciência que eu preciso fazer a minha parte. A de Deus está sempre garantida, a de São José está garantida. Mas se você não se levantar desse abatimento, se você não se levantar desta depressão, se você não se levantar dessas realidades que estão tentando te fazer desistir, para declarar que em Jesus você vai ser mais que vencedor, o que poderá fazer São José por você? Esta mudança de atitude tem que tocar a mim e a você, para olharmos para São José e aprendermos dele, ele que foi obediente à vontade de Deus. Este é um ano para nós nos exercitarmos na obediência. E o que é obediência, se não lançar-se confiantemente nos braços de quem pode nos guardar? Como está a sua casa? Como está a sua família? Quais são os celeiros que estão vazios na sua casa? Deus vai encher de novo. Eu não sei qual é a seca que se abateu sobre você, mas se nós olharmos para o cenário em que nós estamos hoje, nós estamos vivendo um tempo de vacas magras, falta de fé, perseguição contra a igreja, ataques contra a família, necessidades materiais, esta pandemia.
Mas olha para quem está do seu lado e diga aí: estas vacas magras. Ixi, mas com essa coragem a vaca vai pro brejo mesmo, não é? Estas vacas magras, em nome de Jesus, ficarão fortinhas. Deus as conduzirá para um novo pasto. Diga para ele: o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te convencer que o seu tempo de seca, que o tempo do celeiro vazio, que o tempo da morte na sua vida se encerra nesta noite em nome de Jesus. Se encerra nesta noite em nome de Jesus. Porque nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus nos deu um poderoso protetor. Obrigado, meu filho. Deus nos deu um poderoso protetor, que assim como lutou para defender a Sagrada Família, Ele também vai lutar para proteger a sua. E deixa eu te dizer uma coisa: você que tem rezado pelo seu esposo, pela conversão dele, ou por alguma graça que ele precisa, ide a José. Você que pensou em desistir do seu casamento, dos seus sonhos, dos seus projetos, ide a José. Não ide ao Facebook, não. Não ide ao WhatsApp, não. Ide a... Não entendi. Ide a... Você que pensou em desistir da conversão do seu filho e da sua casa. Você que já perdeu as forças. Você que está com seus joelhos cansados. E que já não tem mais nem lágrima para chorar, porque já chorou tudo, não? Porque a gente pode colocar, desde o começo da pandemia, declarar o ano das lágrimas, não? Como nós choramos. Quantas pessoas perdemos, quantas pessoas enterramos. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos homens de perder o ânimo, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança, e a nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a... Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E nesta noite eu quero aprender com São José a mudar de postura. E qual é a postura que Deus deseja que eu tenha e da qual eu saia daqui cheio nesta noite? Uma verdade que Paulo nos ensinou, mas que você não tem declarado sobre os seus problemas, e que eu quero que você declare agora em nome de Jesus, ficando de pé, erguendo seus braços. Repita, compadre: eu tudo posso. Eu tudo posso. Não, mas isso não convenceu nem a mim, quanto menos a Jesus. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. De lutar pelos meus sonhos. De lutar pelos meus sonhos. De lutar pela minha casa. De lutar pela minha casa. De lutar casa. pela minha família. De lutar pela minha como família. São José. Como São José. Eu serei um guerreiro da fé. Eu serei um Eu guerreiro não vou da fé. desistir, Senhor. Eu não vou desistir, Senhor. Satanás tentou me destruir. Satanás tentou destruir a minha casa. Tentou destruir a minha casa, família. a minha família. Os meus sonhos. Os meus sonhos. A minha saúde. A minha saúde. Mas em Cristo eu sou mais que vencedor. Mas em Cristo eu sou mais porque que eu tudo posso. Porque eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me E se fortalece. você acredita nisso, aplauda Jesus. Amém. Você tudo pode. Você tudo pode. Não desista. Insista. Porque o nosso Deus é fiel. Erga o seu braço e vamos cantar isso. Vamos cantar essa certeza. Erga os seus braços e proclama esta verdade que o Senhor nos quer ver cantando nesta noite. Posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo
vai me fazer desistir. Vai me fazer desistir. Canta isso, quero, Tudo quero. sem medo entregar meus projetos. Medo entregar Você que deixou de meus sonhar, projetos. canta isso pro Senhor. Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou pra você. mim. E ali está. Declara isso, Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. E Ele escolheu que o seu 2021 vai ser Vou abençoado. persistir. Ele escolheu que o seu 2021 vai ser diferente. Ele escolheu que você vai vencer. Do que Vou ficou, continuar. vou me lembrar. E realizar, meu irmão, cante E realizar os sonhos mais lindos. E Ele sonhou com a salvação da sua casa, com a salvação da sua família. Em meu lugar está. À espera de À novo. espera de um novo E que esse novo vai chegar. Por intercessão de São José, este novo vai chegar. Seja isso. E mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, e o coração só chora, mas na alma, Senhor, há uma certeza da vitória, meu Deus. E mesmo quando a visão se turva, Quem chorou nesse último ano, levanta a mão para o Padre ver. Quem sofreu nesse último ano, levanta a mão para o Padre ver. a certeza da vitória. Peraí, quem chorou esse ano, quem sofreu esse ano, levanta a mão para o Padre ver. Eu tenho uma palavra para você que chorou. Talvez que chorou até hoje. Os que lançam as sementes entre lágrimas. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Eu vejo o Senhor enchendo os seus celeiros de novo. Eu vejo Deus honrando cada uma das suas lágrimas, porque Ele é fiel. Os seus inimigos tentaram te convencer que Deus te esqueceu, que Deus não tem olhado para o que tem doído em você, mas em nome de Jesus eu digo o contrário. Aonde Ele estava quando você sofria? Aonde Ele estava quando você chorava? Eu te respondo nesta noite, Ele estava junto de você, chorando com você, sofrendo com você, porque Ele não é um Deus ausente, Ele é um Deus conosco, Emanuel. E nesta noite Ele quer te abraçar, Ele quer te convencer que desistência não pode estar no seu dicionário. Esta palavra não cabe no dicionário de um homem, de uma mulher de fé, de um homem, de uma mulher de Deus. Por isso você levanta sua mão agora, você que chorou com autoridade, e cante: mesmo quando a visão se turva, Mesmo quando a e o coração só se chora, turva, e o coração só chora, na alma, Mas a certeza, mais uma vez, e mesmo, quando a visão e o coração só chora, e o coração só chora, mas na alma, Senhor, há uma certeza, em Ti somos mais que vencedores. O homem novo, a mulher nova, que Deus nesta noite levanta para vencer. Um homem novo e uma mulher nova, que Deus levanta para vencer. Que assim como São José, será obediente à voz do Senhor, será um combatente como São José foi, para defender a Sagrada Família. Você que perdeu as forças de lutar pela sua causa, pelos seus impossíveis,
Deus está te levantando nesta noite. Deus está te dando força nesta noite. Os seus braços são fortalecidos nesta hora. Os seus joelhos são fortalecidos nesta hora. Por este Deus que vai prover o que você precisa. E se você acredita nisso, já vai orando no Espírito, já vai profetizando sobre os seus celeiros a fartura, sobre a sua vida a restituição, sobre o seu casamento a reconciliação, sobre a sua enfermidade a cura, sobre o seu desemprego o emprego. Já vai profetizando pela intercessão de São José, um tempo novo, assim como começa um novo mês, Deus inaugura na sua vida um tempo de graça, um tempo de bênção, um tempo de provisão. Olha o Senhor, Senhor, nós recebemos nesta noite esta unção de multiplicação, Senhor, esta unção de ousadia, ousados e obedientes na fé, como foi São José. Enche os nossos celeiros, meu Deus. O Senhor vai visitando poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que nos acompanha de casa, receba a graça de Deus. Os celeiros vão se encher, não haverá miséria para aqueles que colocaram a sua confiança no Senhor. Obrigado, Jesus. Santo é o seu nome, porque nesta noite nos enche de vitalidade, de confiança e de fé, por meio da intercessão deste poderoso e querido Pai, São José. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. E aplauda a sua vitória, e mesmo quando